meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo é um vídeo assim, mais tipo vlog, porque eu vou mostrar pra vocês como é a minha rotina de estudos quando tá em semana de prova. Vou ter prova agora, 2 vezes agora na semana. Hoje é segunda-feira, dia 4 de abril, e vou ter prova na quarta e na quinta. Na quarta é prova teórica, na quinta é prova prática. Então vou mostrar pra vocês como é que tá sendo esse processo aí de estudos, como que eu tô estudando pra prova prática, o que vai cair, né, na prova prática. Eu não ia gravar esse vídeo, mas eu não consigo ficar longe de vocês, então tô arrumando um jeitinho pra eu gravar. Porque tá uma correria de estudo, só tendo que estudar, fazer atividades, então tá bem puxado. E, gente, eu troquei de celular, e esse celular aqui, gente, você olha isso, ele mostra todas as imperfeições. O meu outro não mostrava muito, ele dava uma enganada. Mas esse daqui não tem como, olha isso, até as manchinhas, senhor. Mas é isso, é o que temos pra hoje. Aqui é o meu resumo que eu fiz das aulas, né, tanto teórica, tanto prática, que eu vou ter da prova. Aqui, como vocês estão vendo aqui, é uma gaze e uma pinçazinha que eu tinha aqui. Eu tô treinando a parte de fazer a buchinha, sabe? Que a gente tem que fazer na aula prática. Então, quero, assim, não é necessário a gente fazer, tipo assim, perfeito, né? Mas quero ter uma prática, assim, que eu vi minha professora fazendo só com uma mão, sabe? Ah, tá vendo? Tem que treinar. Vamos de novo, mais uma vez. Ah, até que agora foi. Na hora da gente fazer a higienização, sabe? Das partes genitais do paciente. Então, tava treinando aqui. Tenho esses materiais em casa, então, treinando. Vou deixar aqui, já eu uso de novo. Esse daqui é o resumo que eu falei pra vocês. Coloquei aqui uma revisão geral de tudo que eu vou ter. Meio que vai ser igual, sabe? A prova teórica e a prova prática meio que vão ser, tipo assim, o mesmo assunto, mas aí vai ter uma prova teórica e uma prova prática. Mais ou menos isso. Na prova teórica, que vai ser na quarta, a gente vai ter exames físico geral, né? Que a gente estuda, que a gente avalia ali no paciente, exame respiratório, cardiovascular, gastrointestinal, gênito urinário e membros, né? Vai ser aí o que é inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta em cada um desses sistemas, né? Que a gente vai avaliar de cada um desses sistemas. Então, tô estudando aqui, fiz um resumão, vou mostrar pra vocês. E da parte prática, a gente teve cateterismo nasoentérico e nasogástrico, tivemos cateterismo vesical de alívio, de demora, intermitente limpo, e de prática eu acho que foi basicamente isso. Aí também tivemos algumas práticas, assim, dos sistemas em si, né, do sistema abdominal, gastrointestinal, né? Sempre falo abdominal. Do sistema gastrointestinal, a gente teve uma parte prática ali, que é de fazer a palpação e tal. Então, meio que se interligam. Então, tô estudando tudo a mesma coisa aqui, tudo junto, porque a professora falou que provavelmente na prova teórica a gente vai ter meio que caso clínico, então, de qualquer jeito, a gente vai ter que saber da parte prática, né? Tipo assim, se ela colocar lá, um paciente chegou na unidade, nananã, porque não estava conseguindo urinar e tal, qual é o procedimento que a gente deve fazer. Então, de qualquer jeito, a gente vai ter que saber o que a gente vai ter que fazer nesse paciente. A gente vai fazer um dispositivo urinário nele, vai ser um catéter de alívio, vai ser um de demora, vai ser um intermitente limpo. Então, assim, sabe, tudo meio que se interliga. Então, por isso que eu deixei tudo junto. Vou mostrar pra vocês aqui. Gente, não repara na minha letra, tá? Minha letra não é muito legal. Então, fica até de dica pra vocês. Eu fiz um resumão e aí eu tô estudando, tipo, repassando na minha cabeça em voz alta, como se eu estivesse explicando, sabe? Primeira coisa de tudo, coloquei aqui quais são as técnicas propedêuticas. Isso daqui eu já sei na ponta da língua o que é, né? Mas coloquei aqui. Coloquei o que é a inspeção, a palpação, tipo, o que faz, né? Percussão. Aqui, coloquei quais são as principais posições, né, pra gente fazer o exame físico, quais são os sentidos que a gente usa, algumas coisas, assim, importantes do local e do profissional ali, né, manter a privacidade do paciente, lavar as mãos. Coloquei aqui algumas perguntas que a professora fez no dia da nossa aula prática que a gente teve em sala. Ela perguntou o que é sinal, o que é sintoma, então coloquei aqui mais ou menos pra saber o que é.
Coloquei aqui o primeiro contato com o paciente, o que a gente deve fazer, porque na parte prática a gente vai ter isso daqui, né? A gente vai ter que falar como boneco, como se fosse um paciente mesmo, né? Tipo assim, bom dia, sou o João, sou Fernanda, enfermeira, né? O estudante do 3º ano de enfermagem. Preciso de algumas informações do senhor, tal. Então, preciso treinar muito isso, porque eu tenho muita vergonha, gente, de falar, assim, diretamente com o boneco, sabe? E fingir que ele tá respondendo, no caso. Então, coloquei aqui pra eu não esquecer como que a gente deve falar com o paciente. Coloquei aqui exame físico geral, o que a gente deve avaliar. Avaliação da cabeça e pescoço, o que a gente deve avaliar na inspeção e tal. Avaliação respiratória, o que a gente deve avaliar na inspeção, palpação, percussão, ausculta. Cardiovascular, mesma coisa, as principais perguntas que a gente deve fazer. Inspeção, palpação também. Aqui, gastrointestinal. Nossa, gente, isso aqui ficou meio bagunçado, mas eu tô entendendo aqui. O que a gente deve fazer na inspeção, algumas perguntas que a gente deve perguntar para o paciente importantes. Aqui, né, continuação. Aqui começa o gênito urinário, bem legal. Nessa parte aqui a gente precisa fazer muita pergunta, né? Porque não tem como a gente ver dentro do paciente, né? Então a gente tem que perguntar várias coisas, né, pro paciente. Aqui também tô treinando bastante esse débito urinário aqui pra gente saber, né, o volume urinário ali em 24 horas, fazer o cálculozinho. Bem importante também. Aqui, aula prática do sistema gênito urinário. Coloquei aqui também. Esse foi um dia que a gente teve. De membros, né? O que a gente deve avaliar e tal. Aqui não vai cair essa parte, mas deixei ali. Aqui a aula prática do cateterismo, então coloquei cateterismo intermitente limpo. Cateterismo vesical, que é o de demora e o de alívio, são quase a mesma coisa, então coloquei mais ou menos junto. Aqui sobre a cistostomia. Aqui sobre a nasoentérica. E nasogástrica. E é basicamente isso que eu tenho que estudar. Então eu tô repassando aqui na minha cabeça, sabe? Pra eu estudando e vou contando mais pra vocês. As técnicas propedêuticas são inspeção, palpação, percussão e ausculta. As posições para os exames que a gente tem são decúbito dorsal, decúbito lateral direito e esquerdo, decúbito ventral e posição ortostática e posição sentada. O exame físico geral, a gente vai avaliar o estado mental do paciente, quanto à orientação, ver se ele está sabendo no local onde ele está. Então, a gente vai fazer perguntas específicas, como qual é o dia de hoje, que dia da semana é hoje, você sabe onde você está. Vamos avaliar também a memória do paciente, ver se ele está com a memória no presente, no passado. Então, a gente pode perguntar se tem filhos, quantos filhos tem. A gente pode perguntar qual a idade do paciente, a data de nascimento, para ver como está essa memória. Em questão da consciência, a gente pode ver se o paciente está sonolento, se ele está em alerta, se ele está inconsciente. Quanto à fala, né, a linguagem do paciente, a gente pode avaliar a qualidade, tá falando normal, podemos avaliar o volume, tá falando muito alto, tá falando muito baixo. A parte teórica eu estudo basicamente assim. E a parte prática, gente, eu amo, vou mostrar pra vocês. Eu amo ver as coisas, eu amo colocar a mão na massa, sabe? Então, pra mim não esquecer, eu fingi, peguei aqui vários materiais da catéter intermitente limpo. E aí, fingi, tá? Não, os materiais não são os mesmos, não são, tipo, iguais. Tem materiais aqui que eu tô fingindo que Vou mostrar pra vocês entenderem. E aí, eu venho, né? Na parte prática, como que eu estudo, né? Que vai ter prova presencial prática, né? E aí eu venho, né? Finjo que o paciente tá deitado aqui, tem a cama aqui do lado, eu finjo que o paciente tá deitado e falo. Chego, falo, oi, bom dia, sou o João, sou a enfermeira Fernanda. Tá prescrito aqui pro senhor, um cateterismo vesical intermitente limpo. Já separei todos os meus materiais, a gente pode começar? E aí o paciente vai falar, né? Pode e tal. E aí você pode explicar o procedimento pra ele, né? Não vai doer nada, apenas um incômodozinho. Mas a gente tá aqui, qualquer coisa pode ir, né? Perguntando, falando com a gente. E aí vou mostrar pra vocês os materiais aqui que eu tô fingindo que porque eu vou fazer um passo a passo aqui na minha cabeça, fingindo que eu tô que eu tô fazendo o procedimento, sabe? Porque no dia da prática vai ser sorteio. A professora vai colocar lá um negocinho de sorteio e dentro da caixinha vai ter cateterismo vesical intermitente limpo, cateterismo de demora, ou catéter enteral, nasogástrico. Então eu tô fazendo isso, sabe? Com toda a parte prática. Passando todo o procedimento em voz alta, fingindo que eu tô fazendo o procedimento pra ver se eu lembro passo a passo de cada procedimento, pra ver se eu lembro, né, tudo assim. Vou virar aqui pra vocês entenderem. Como se fosse uma bandejinha, né, de cateterismo vesical intermitente limpo. Claro que não é a mesma coisa, né? Vou explicar pra vocês aqui o que a gente precisa pra esse procedimento. Eu fingi aqui, tá, gente? Peguei aqui uma bandejinha, coloquei esse papelzinho aqui só pra ficar mais bonitinho. E aí a gente precisa de luvas de procedimento. A luva não precisa ser estéril, tá? Então peguei a que eu tinha aqui só pra fingir mesmo.
pacote de gaze. Eu coloquei essas duas cubetinhas porque uma é com água e sabão e a outra é só com água. Então, peguei aqui essas duas aqui pra fingir. Precisamos de uma seringa de 20 ml, essa daqui é de 10, finge que é de 20, tá? Precisamos de lidocaína, não é lidocaína, tá, gente, isso daqui. Do óculos, é importante pra proteção dos olhos. Uma pinça, que eu tô fingindo com uma pinça. Isso daqui, gente, vocês não riem, tá? Mas isso daqui é o meu catéter de Nelaton, né? Que vai ser o meu catéter intermitente limpo aqui, fingindo, tá? Isso daqui é o saco coletor de urina, tá? Finge que é um saco coletor. Então tá, separei meus procedimentos, meus materiais, e agora eu vou fingir que eu tô passando aqui no paciente, né, que eu tô ali fazendo todo o passo a passo. Vocês viram aí, né? Gente, essa é minha forma de estudar, tá? Eu gosto muito de ver na prática, né, da parte teórica, como vocês viram, eu me explico, a parte prática eu tenho que fazer, tenho que pelo menos fingir que isso daqui é um saco coletor de urina, tá? Fingir que isso daqui é um catéter, então tem que ter essa noção, assim, na cabeça. Já o cateterismo vesical de demora e o cateterismo de alívio, né, eles são um pouquinho diferentes, porque eles são técnica estéreo. Para a parte de fazer a higienização do cateterismo intermitente, a gente usa somente água e sabão líquido, né, e faz ali a higienização e enxágua normal. Já no de demora e de alívio, a gente precisa do degermante, sabão degermante, para fazer essa higienização. E a gente também precisa de clorexidina aquosa para passar ali na mucosa também. Então são mais detalhes, sabe? Então eu tô precisando fazer bem esses procedimentos para ver qual a diferença de cada um, né? O vesical de demora e alívio precisa de mais materiais, então eu tenho que ter essa noção que um é diferente do outro, porque por mais que às vezes é um passo a passo mais ou menos igual, mas uns têm alguns materiais diferentes. Então vou separar aqui os materiais pro cateterismo de demora, fingindo, tá, gente? Porque vai ter bastante coisa diferente. Ó, gente, essa daqui tô fingindo que é a bandeja de cateterismo vesical de demora ou de alívio, tá? Então, vou falar aqui quais são as diferenças nos materiais. A luva não é luva de procedimento normal, tem que ser luva estéreo, tá? Isso daqui é só um exemplo. O óculos, pra fazer, aqui é o catéter, né? Que normalmente, se for o de demora é o Foley, se for o de alívio é o de Nelaton. E a bolsa coletora aqui. Aí a gente vai precisar da pinça, né, pra pegar aqui os trem da gaze. Pra fazer a higienização do paciente, esse daqui é diferente. Não é que nem o intermitente. O intermitente você usa somente água com sabão líquido normal. Esse daqui você vai fazer a higienização com água e sabão degermante. Então, finge que aqui dentro tem água e sabão degermante pra fazer a higienização ali do paciente. Para enxaguar, a gente utiliza ali o soro fisiológico para enxaguar ali, né, para tirar esse excesso ali de degermante. E aí a gente tem que passar também, essa daqui finge que é a clorexidina aquosa, tá? Porque a gente tem que passar com uma gazezinha a clorexidina e passar do paciente para mucosa ali do paciente, para pele mesmo, né? Tipo, para proteger, tá? E aí, depois que a gente passa a clorexidina aquosa no paciente, a gente insere a lidocaína, tá? A gente pega aqui a lidocaína um pouco e a gente insere ali no paciente, né? Tampa para deixar fluir ali todo ali na uretra do paciente. E aí, depois, a gente pode introduzir o catéter. Depois que a gente introduzir esse catéter, a gente tem que fazer o teste do balonete, tá? Minha professora ensinou fazendo o teste, então, né, eu aprendi assim. Aí a gente faz o teste com água destilada, a gente pega o catéter de demora, né? Tem dois, tá? Tem dois
duas vias, né? Então, é somente no catéter de demora que a gente faz esse teste, tá? Porque o catéter de demora tem duas vias. Então, a gente pega água destilada e insere ali em uma das vias do catéter, tá? Pra fazer ali o teste, ver se tá funcionando tudo certinho. E aí, pronto. E aí, a gente faz a fixação ali, tá? Gente, esse tá sendo o meu jeito de estudar a parte prática. Espero que vocês tenham gostado do jeito que eu ensinei aqui pra vocês. Vocês viram que eu finjo, né, que eu tenho os materiais, tudo certinho. Por quê? Isso vai me ajudar, porque lá na hora vai ser sorteio, então eu não sei qual procedimento que eu vou pegar. Então, se eu pegar, por exemplo, um cateterismo vesical de demora, eu vou ter que pegar todos os materiais que eu vou utilizar, vou ter que fazer o passo a passo, vou ter que explicar porque que eu tô fazendo passo a passo. Então, eu tô treinando já em casa isso, todos os procedimentos, pra na hora lá, né, qualquer um que eu pegar, eu tenha na ponta da língua ali o que fazer, né, porque vai que eu vou fazer ali um procedimento, eu não estude a parte prática e eu chego lá, né, eu não sei a diferença de um catéter limpo para um catéter intermitente, né, para um catéter de demora, e aí, né, a gente acaba ficando para trás. Então, uma dica muito boa aí pra vocês, se vocês vão ter prática, gente, façam isso. Mesmo que vocês não tenham todos esses materiais que eu tenho aqui, como gás, assim, a maioria das coisas, mas finjam, tá? Peguem aí, fingem aí que é as coisas certas pros procedimentos. Então, é isso que eu tô fazendo. Lá no meu Instagram, tô compartilhando mais com vocês sobre essa parte aí. Então, me segue lá, vou estar deixando @ aqui pra vocês. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo, assim, meio que falando, dando dicas de como que eu estudo nessa semana de provas. Então é assim, primeira vez que eu vou ter prova prática, tá? Então, depois que eu tiver a prova prática, eu venho aqui contar pra vocês o que teve, como que eu me saí, tá? Se eu fui bem, se eu fui mal, mas com fé em Deus eu vou me sair bem. Curta o vídeo, compartilha com os amigos, comenta aqui o que você achou, como que você estuda, se você tem prova prática, como que você estuda. É assim que eu estudo, espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijão, até o próximo vídeo.